Olá, sejam bem-vindos ao primeiro dia de palestras da 7ª Semana da Inclusão de Indaiatuba. E na programação de hoje, dia 19 de outubro, teremos a abertura das palestras com Rosa Metzger, que é gestora operacional do CIASP. Em seguida, teremos um vídeo com os usuários do CIASP, mandando um abraço e agradecendo a presença de vocês. Em seguida, iniciamos as palestras. A primeira palestra terá o tema A Subjetividade, Inclusão e o Empoderamento da Pessoa com Deficiência Física, com Natália Luiza Barnabé. E a segunda palestra terá como tema Oportunidades Sociais, Educacionais e Relações de Afeto como Promotoras de Empoderamento de Pessoas com Deficiência, e será apresentado por duas palestrantes, Lilian Galvão e Mariana Amato. Deixaremos o chat aberto para que vocês possam mandar seus comentários e tirar dúvidas, tá bom? E agradecemos desde já a presença de vocês. Muito obrigado. E para abrir o primeiro dia de palestra, vamos ouvir Rosa Metzger, gestora operacional e uma das fundadoras do CIASP. Olá, sou Rosa Metzger dos Santos, mais conhecida como a Rosinha do CIASP. O CIASP é uma organização da sociedade civil fundada no dia 22 de junho de 2003, a qual eu tive a honra e a felicidade de participar. Nossa sede está localizada na rua Ibatinga 291, Jardim Umuarama, Indaiatuba, São Paulo. Nossa missão é promover, facilitar e divulgar a inclusão social da pessoa com deficiência. Temos duas unidades. A unidade 1, com 3 programas. O programa da inclusão escolar, onde nós atendemos crianças do nascimento até os 14 anos. Aí, essa criança recebe atendimento multidisciplinar de psicologia, psicopedagogia, terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Seu objetivo é facilitar a aprendizagem escolar destas crianças. O outro programa é a inclusão social. Ela se inicia aos 14 anos e vai até a vida adulta sem limite de idade. Visa oferecer oportunidades para desenvolver a sua autonomia, inserindo-a na sociedade em que vive. O terceiro programa é o do mercado de trabalho, onde vamos inseri-la no mundo do trabalho. A segunda unidade é a residência inclusiva, com capacidade de abrigar 10 homens e 10 mulheres, onde vamos abrigar essas pessoas, com muito amor, fazendo da residência um verdadeiro lar. Há 7 anos, com o objetivo de divulgar e estimular as pessoas a verificar a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, surgiu a Semana da Inclusão. Tratava-se de uma semana de eventos presenciais, onde fazemos palestras e debates sobre esse assunto. Tínhamos várias atividades diversificadas nesse período também com nossos usuários. Com a vinda da pandemia e a necessidade do distanciamento social, fomos obrigados a reduzir a semana para 2 dias em regime de online. O tema deste ano irá tratar do empoderamento da pessoa com deficiência. Assunto esses que há 50 anos atrás tratava-se apenas como uma utopia e hoje já se tornou realidade. Vamos provar para vocês que todos somos capazes de realizar nossos sonhos
quando temos oportunidade de realizá-los. Portanto, vou deixar vocês com um pequeno vídeo sobre a nossa organização e 2 palestras muito especiais. Nosso agradecimento especial à nossa querida amiga Wins Brazão Ferreira, que muito contribuiu para a realização da 7ª Semana da Inclusão do CIASP. A você, nossa querida amiga, professora doutora Wins, nossa eterna gratidão. E agora vamos à apresentação dos usuários do CIASP. Quanto ainda falta pra entender, viver é melhor que sonhar. Faça a sua sorte encontrar você e por onde caminhar. Vá de peito aberto, corra pelo certo, pronto para o que vier. A vida não erra, o melhor te espera e que nunca falte fé. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Oh, 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 oh. Há muito mais do que a gente pode ver. É questão de acreditar que tudo acontece por um porquê, na sua hora e lugar. Vá de peito aberto, corra pelo certo, pronto para o que vier. A vida não erra, o melhor te espera e que nunca falte fé. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Oh, 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 não se demore onde não tem amor. Escute a voz que vem do coração. Escute a voz que vem do coração. Enquanto todos querem ter razão, escute a voz que vem do coração. Muito obrigado aos usuários por esse abraço tão gostoso que vocês nos deram. Bom, vamos à primeira palestra do dia, que terá como tema a subjetividade, inclusão e o empoderamento da pessoa com deficiência física. A palestrante será Natália Luísa Barnabé. Ela é psicóloga e psicanalista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul desde 2017. Natália, seja bem-vinda. Eu sou a Natália Luísa Barnabé, estou aqui para fazer uma palestra para vocês sobre a subjetividade e a inclusão da pessoa com deficiência física, né, que é o meu caso, e o empoderamento dessa pessoa, né. Eu agradeço ao convite do CIASP e o contato que eu tive com a dona Rosinha e com a Michele, né, estou muito feliz de estar aqui.
Então, eu vou falar do meu ponto de vista, né, nessa caminhada, nessa minha história, e da minha formação também, que é em psicologia e psicanálise. Eu sou uma mulher de 26 anos, né, e eu me formei em psicologia em 2017, aqui na minha região de Porto Feliz, fiz a faculdade em Itu, no CEUNSP, né, e desde então eu venho atuando nessa área com palestras e atendimentos. Pode compartilhar a tela agora. Então, agora falando um pouquinho de mim, né? Eu sou essa pessoa de 26 anos, que, como vocês podem ver aí em algumas fotos do meu Instagram, gosta muito de ler, né? Ler por hobby, ler também para minha formação, né? E obtenção de conhecimento. Eu gosto muito de coisas que são consideradas nerds ou de cultura pop, né? Como Star Wars, que é o que vocês estão vendo aí na foto. Isso também me proporcionou algumas coisas, né, ao longo da vida, aí que foi aprender inglês, né, por conta própria, por esse interesse aí que eu tive com essa cultura que é mais americana, né, norte-americana, e com isso também tive a oportunidade de conhecer pessoas, né, eu participo aí de alguns grupos sobre algumas sagas da Marvel, por exemplo, né? Já fui para algumas Comic Cons, que são convenções voltadas a esse público, né? E aí eu compartilho essas minhas vivências, então, no meu Instagram, algumas fotos e algumas inspirações. Pode trocar. Essas duas pessoas na foto comigo são a Amanda e a Isabela, né? Elas me conhecem desde que eu tinha cerca de 14 ou 15 anos, né? E elas estão na minha vida aí desde então, né? E eu escolhi mostrar essa foto, né? Porque as amizades foram algo muito importante para que eu conseguisse continuar fazendo as coisas que eu sempre quis fazer, né? E elas me apoiaram nessa continuidade, né? Tanto na questão de intercorrências que poderiam acontecer ao longo dos caminhos, e vontade ou desistências, né? E elas estavam aí por tudo isso. E é por isso que eu quis colocar essa foto, né? Elas me conheceram já quando eu usava aparelho respiratório, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? Esse barulhinho que fica no fundo, inclusive, vem dele. E, apesar disso, essa conexão foi possível e essa conexão é duradoura até hoje. Pode trocar. Bom, falando um pouquinho agora da minha história, né? Vocês estão vendo aí a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova, né? Eu tenho uma patologia que se chama atrofia muscular espinhal. A minha é a do tipo 2, né? Eu acho que atualmente são 4 tipos de patologia, mas a minha é o tipo 2, o que significa que é uma patologia genética, né? E que ela apareceu na minha vida quando eu tinha um ano de idade. Então, eu nasci, né? Parecia tudo normal ali, mas conforme os meses foram passando, eu fui perdendo alguns movimentos, principalmente de sustentabilidade do corpo e de pescoço, né? E isso levou os meus pais a levarem ao médico para ver o que estava acontecendo. Eu nasci em 1995 e a minha patologia não era conhecida, né? O nome dela aqui no Brasil não existia, nenhuma tradução para isso, muito menos um tratamento, né? Hoje em dia, esse tratamento existe, porque se trata de uma patologia progressiva, o que significa que eu perco o tônus muscular e a minha capacidade de mobilidade ao longo da minha vida. E esse tratamento que existe hoje em dia é muito seletivo, muito caro, né, de providenciar, de conseguir. Eu estou fazendo esse tratamento, já vão fazer 2 anos, mas é um tratamento aí paliativo, né? Não vai fazer com que eu ganhe novos movimentos, mas ele vai permitir com que eu permaneça com os que eu já tenho. Então, essa patologia fez com que eu parasse de andar nessa mesma idade, com 1 ano,
e precisasse, então, frequentar lugares, né, instituições para pessoas com deficiência para poder fazer acompanhamento profissional. Então, desde bebê, eu faço acompanhamento multiprofissional com fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogos, médicos neurologistas e neuromusculares, né, que me acompanham ao longo disso tudo. E tudo mudou quando eu tinha 12 anos, né? Eu fazia esses tratamentos na APAE e na ACD, né? Que eu acho que vocês devem conhecer, aí vocês que têm contato com pessoas com deficiência ou são pessoas com deficiência. E aí tudo mudou quando eu tinha 12 anos e eu tive uma atelectasia, né? Que é o nome técnico que eles dão para quando um pulmão fecha completamente. Isso fez com que eu ficasse 15 dias em coma no hospital, e como eu não mostrava nenhum tipo de retorno à consciência, é aí que foi feita a traqueostomia, que é o que vocês estão vendo, o aparelho respiratório que eu uso até hoje, né? Então, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Hoje eu estou com 26, então, grande parte aí das coisas que eu fiz, faço e pretendo continuar fazendo vão ser com essa nova mobilidade, com esses aparelhos, né, e esse novo funcionamento da minha vida. Pastor, essa é uma forma, na verdade, né, eu frequento o ensino regular desde a infância, né, em escolas regulares aqui da minha cidade, né, as condições familiares aqui me proporcionaram frequentar escolas particulares ao longo da minha vida. Isso significa que eu tive que passar por muitos preconceitos, muitos apontamentos, né? Muitas dúvidas em relação ao que eu era capaz de aprender ou fazer, né? Que hoje em dia nós sabemos que isso se chama capacitismo, mas ao mesmo tempo eu tive muito apoio, né? E como vocês podem ver aí, tantos de colegas de formação, mas principalmente da minha família, né? Que vocês viram na foto anterior, eles sempre me incentivaram a querer fazer essas coisas, né? A querer uma educação formal e regular. Eu sempre gostei muito de estudar, então foi algo que teve que partir de mim em algum sentido, né? Mas que foi sempre muito apoiado, muito sustentado nessa base que a minha família e os meus colegas construíram para mim, para que eu não desistisse, né, e para que continuasse, apesar dos percalços aí, como já comentei, da traqueostomia, de algumas pneumonias que eu tive durante a minha formação em psicologia, eu precisei da ajuda de professores e colegas para me dar, né, as tarefas, as provas em casa, para que eu conseguisse me formar. E esse apoio vem sendo muito importante para que eu continue fazendo, né, esse tipo de coisa que eu faço até hoje, inclusive online agora, como é a situação desse momento na pandemia. Pode trocar de novo. Quando eu fiz a traqueostomia, mais coisas mudaram, né, na minha vida. Eu precisei de um home care, né, que é contratado pelo meu convênio, né, o convênio dos meus pais aqui da minha família, e isso fez com que eu tivesse pessoas comigo na minha casa, no meu lugar o tempo todo, tanto para cuidar de mim, quanto para cuidar dos aparelhos que me ajudavam, né, que me ajudam aí a funcionar. Essas pessoas são aquelas que eu já conhecia antes da prática, né, na APAE e na ACD, e são pessoas novas também aqui da minha cidade que precisaram, e eu agradeço muito por terem feito parte dessa minha trajetória, né? Então, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e principalmente as auxiliares de enfermagem que passam 24 horas por dia do meu dia
aqui comigo, né? Então, essa foto é da minha apresentação do TCC da faculdade, né? Foram 5 anos aí de faculdade de psicologia, mais 2 de formação em psicanálise, e essas pessoas também foram essenciais para que eu conseguisse fazer tudo isso e continuasse querendo me aprimorar e fazer, construir ainda mais coisas na área acadêmica e profissional. Pode trocar. Aí, então, é uma foto minha na minha formatura em psicologia, e essa foto eu trouxe para falar um pouquinho para vocês como foi a minha escolha, né, em fazer psicologia. Como eu já disse, eu posso ter ficado 15 dias entubada, né, em coma. Eu acordei já com a traqueostomia, sem poder falar e comer, né, engolir. E nesse momento foi quando eu pensei em desistir de muita coisa que eu já tinha conquistado naqueles 12 anos ali, né, da minha vida. Para isso, eu acabei demonstrando, né, esses sintomas de depressão, de desistência e de angústia, né, por ter que me habituar a essa nova fase da minha vida. E nesse momento foi chamada uma psicóloga para mim, né, na UTI do hospital que eu fiquei, que foi o Hospital Samaritano. E essa psicóloga significou muito para mim, sabe? Saber que existia uma profissão que fazia isso pelas pessoas, sabe? Que fazia com que elas não desistissem de continuar vivendo, né? E ela passava noites comigo, né, no hospital, e foi naquele momento quando eu decidi que eu ia continuar vivendo, que eu ia continuar lutando, que eu ia me esforçar para conseguir falar e engolir, né, falar aqui da forma que estou falando para vocês nesse momento, que eu decidi que eu ia fazer psicologia para ser essa pessoa na vida de outras. Então, é com isso que eu trabalho hoje em dia. Pode trocar. Esse é o meu trabalho, então, né? Eu faço palestras sobre saúde mental, sobre a inclusão da pessoa com deficiência, como estou falando aqui para vocês agora. Também trabalho com intervenções e alguns objetivos, como um treinamento do pessoal da saúde e de cuidadores e familiares de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. E agora, né, com a pandemia, como isso não está sendo mais possível, eu tenho me habituado, me organizado para continuar atuando dessa forma, ainda que online, ou com atendimentos clínicos também, né? Fiz minha especialização em psicanálise e agora faço atendimentos clínicos online, aqui nesse cantinho que está aparecendo provavelmente para vocês aí no vídeo. Pode trocar. Esse é um grupo que eu formei de cuidadores de pessoas com necessidades especiais, né, no qual eu trabalhava com acolhimento, né, e até aprimoramento de comunicação, né, e lidando aí com as angústias que essas mães, familiares e cuidadores principais tinham em relação a essas capacidades que eles forneciam, né, na vida dessas pessoas. Pode trocar? Pode tirar o slide agora, então, por favor. Agora que eu contei, então, um pouquinho da minha história para vocês, né, com as fotos aí e tudo, eu vou retomar o título, então, que a gente escolheu, né, que foi a subjetividade e a inclusão, e contar como isso fez parte dessas minhas vivências, né. A minha subjetividade vem sendo construída a partir dos meus limites, né, então, reconhecendo os meus limites, né, e mostrando isso para as pessoas com as quais eu convivo ou com as quais eu trabalho, né, acho que isso é muito importante, né, a gente às vezes acaba querendo ou evitar esse tipo de abordagem, né, ou não mostrar que isso acontece. E como os meus limites vêm mudando por causa da minha patologia ser progressiva, eu tenho que sempre ir atualizando isso, né, e aí que chega
o papel da inclusão e de eu me conhecer o suficiente para que eu consiga auxiliar nesse processo de inclusão, né, que é algo também muito relacionado ao empoderamento aí que a gente vem tanto falando. Conhecer os meus limites, então, fez com que eu quisesse fazer parte de coisas e lugares, e que para isso eu tivesse que me preparar sempre com antecedência, né? Eu acho que quem é pessoa com deficiência sabe bem do que eu estou falando, né? Que é você quer ir para um lugar, mas você tem que entrar em contato com esse lugar primeiro para saber se você consegue entrar lá dentro desse lugar, falar com as pessoas desse lugar. No meu caso, que uso aparelhos, se eu tenho uma tomada perto de mim, né, para encaixar o aparelho. E isso não foi diferente, por exemplo, na situação escolar e acadêmica, né? Então, eu estudei aí em escolas particulares, né? Mas ainda assim, meus pais eram chamados na escola para dizer o que eu podia ou conseguia fazer, para a escola poder, então, considerar, né, a minha inclusão, né? Estamos falando aqui do início dos anos 2000, né? Eu acho que hoje em dia isso funcionaria de uma forma diferente, mas foram reuniões com diretores, né? E foram escolas que negaram, né, o meu acesso, muitas vezes utilizando de outras desculpas, né, de outros fatores, como, por exemplo, a lotação de uma sala que nós descobrimos depois que não estava lotada, né? Mas que também foi de escolas que não tinham todos os recursos necessários para a inclusão da pessoa com deficiência, mas que se organizaram para mudar isso. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui exemplos da minha vida para vocês. Né? O meu ensino infantil ele foi feito numa escola adventista aqui da minha cidade e para isso foram feitas rampas na escola, né, de acordo com a minha idade, com o peso da cadeira de rodas, por exemplo, e com as áreas que eu poderia ou necessitaria acessar dentro da escola, né? Então teve que fazer rebaixamento de calçada, uma vaga destinada ao meu carro, né? Porque eu tenho também um carro adaptado, que não é mecânico, né? Aquele que você puxa a rampa atrás, né? Então tem que ter todo aí um espaço para que isso aconteça. E rampas e nivelamento do chão para que eu pudesse participar de todas as aulas, né? Inclusive as aulas que eram feitas fora da sala de aula, né? Como educação física, educação física que sempre foi a mais difícil, né, de a inclusão ser realmente estabelecida, mas que também tive professores que se esforçaram para isso. Foi na educação física, por exemplo, que eu aprendi a jogar xadrez, né, então foi a minha forma de praticar um esporte, né, um esporte competitivo, inclusive, e depois eu tive que trocar de escola entre o ensino fundamental e o médio. Para isso, novas entrevistas tiveram que ser feitas, né? Novas visitas minhas e dos meus pais, da minha família, tiveram que ser feitas. Essa escola era ainda menos adaptada e tinha ainda menos recursos para me receber. E aí, dessa forma, as conversas tiveram que ser mais aprofundadas, mas também essas condições foram aceitas e foram efetuadas, né? Então, fizeram rampa em cima de uma escada, né, que tinha para o acesso ao pátio, por exemplo, mudaram o funcionamento da escola, que era aquela coisa de os alunos trocarem de sala, e aí eles mudaram isso para que eu não precisasse ficar aí me planejando e me restabelecendo em cada sala, né? Eu fiquei sempre numa sala no térreo e sempre sem trocar de salas. E foi assim que eu me formei no colegial, né? Eu fui, de certa forma, condecorada no colegial pelas notas, né? Sempre me esforcei muito para
para esse exercício mental aí e de aprimoramento do conhecimento. Depois disso, e lá no hospital, né, com a intercorrência que eu tive com 12 anos, eu precisei fazer a traqueostomia. E aí, por um longo tempo, eu acreditei que eu não ia ter uma vocação profissional, né, que o meu desejo ia ser só aprender mesmo, mas não compartilhar esse conhecimento, até que eu conheci a psicologia e vi que seria algo que eu conseguiria fazer, né? E é algo que eu faço até hoje. Para isso também foram feitas entrevistas nas escolas, e eu tive que contar muito com o apoio dos meus pais, né? Eles sempre me colocaram muito no mundo, né? Acho que isso é importante ressaltar, né? Às vezes a gente quer ir proteger, né? Falando da subjetividade, a gente quer proteger a pessoa, né? Para que ela não experiencie momentos ruins ou difíceis, né? E os meus pais sabiam que eu ia passar por isso, e acho que por isso eles me permitiram passar cada vez mais com isso, né? Por isso, para que eu pudesse lidar cada vez melhor com isso, né? Então, eu sempre gostei muito de sair, né, no cinema, é o lugar que eu mais gostava de ir ali, falando desse meu lado nerd de novo, né, já fui parada algumas vezes no shopping, andando por crianças que me olhavam e que pediam colo, né, e por pais de pessoas com deficiência que achavam aquilo tudo muito inovador, né? Uma pessoa com deficiência e tantos mecanismos aí ali no shopping. Uma coisa que eu sempre procurei mostrar para as pessoas é a minha capacidade de comunicação, né? Então, quando essas pessoas iam falar sobre outras pessoas com deficiência, conhecidos, e como minha família lidava com isso, né? Elas sempre iam falar com a minha mãe, né? E eu sempre tive essa posição de: oi, tudo bem? Eu também falo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, eu sei o que é importante para mim, então venham falar comigo, né? E esse papel de posicionamento foi sempre importante para que eu conseguisse me incluir também nesses contextos, né? Tanto de lazer quanto no contexto acadêmico. Eu acho que isso foi muito importante, porque as pessoas entendem a inclusão como colocar o deficiente dentro daquele local, né? Mas a inclusão vai muito além disso, vai de você fazer com que a pessoa participe do que está acontecendo naquele local. Então, essa foi uma busca sempre minha e sempre incentivada pela minha família. E depois também incentivada pelo pessoal da enfermagem, né? Porque eles ficavam comigo na escola e na faculdade, e depois esse mesmo posicionamento foi incentivado pelos meus colegas de sala, né? Porque em todos esses períodos eu ia com as auxiliares de enfermagem e elas ficavam comigo me auxiliando na sala, mas sempre eu conseguia formar vínculo com pessoas. E aí, partindo desses vínculos, chegava ao ponto de eu não mais precisar desse auxílio profissional, porque o auxílio dos meus colegas já era o suficiente, né? Então, essa conexão e essa capacidade de interação social, eu diria, né, foram o mais importante para que eu conseguisse continuar fazendo o que eu sempre quis fazer e continuar criando esse tipo de vínculo e contato com as pessoas. Para isso também, em volta disso, eu acabei até desenvolvendo algumas pesquisas, né, voltadas às estatísticas mesmo, né, da inclusão e da evasão das pessoas com deficiência no contexto acadêmico, principalmente no ensino superior, né, com a minha orientadora aí na faculdade, e eu venho desenvolvendo textos e atuações até hoje. E é por isso que eu recebi esse convite, acredito, né? Eu tenho um colega que se formou comigo, que trabalha com o CIASP, e aí foi através desse convite que eu tive esse contato, e eu agradeço por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a minha história
e como eu consegui aí chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou hoje em dia. Pode voltar o slide agora para mim, por favor? Bom, agora que vocês sabem, então, a minha área de atuação, né? Vou deixar aí com vocês o meu contato, né? E a minha área, né? Que é com capacitação de pessoas com deficiência para formação acadêmica e mercado de trabalho, e esse acolhimento que eu faço com cuidadores e familiares também de pessoas com deficiência, além do atendimento clínico e psicológico. Então, aí tem o meu WhatsApp e o meu e-mail, se vocês queiram entrar em contato. E também, pode trocar, por favor, a minha rede social do Instagram, né, que eu alimento bastante aí falando desses assuntos que são do meu interesse, a inclusão e a acessibilidade, a psicologia e a psicanálise, e os livros que eu leio muito. Eu agradeço, então, pelo tempo de vocês, por terem assistido aí essa minha fala, né? E deixo com vocês uma frase de um autor de fantasia, que é o meu gênero preferido, que eu gosto bastante, né? Que ele diz em Senhor dos Anéis: não devemos nos questionar porque algumas coisas nos acontecem, e sim o que podemos fazer com o tempo que nos é dado. Obrigada, então, e um grande abraço. Obrigado, Natália. E agora vamos para a segunda palestra do dia, que terá como tema oportunidades sociais, educacionais e relações de afeto como promotoras de empoderamento de pessoas com deficiência. Teremos duas palestrantes, a Lilian Galvão, que é psicóloga, consultora inspiracional de pessoas e projetos, mestra em gestão, doutoranda no ISCTE-IUL, e teremos a Mariana Amato, que tem 42 anos e trabalha no projeto De Lá Pra Cá. Lilian e Mariana, sejam bem-vindas. Olá a todos e todas, muito boa noite. Eu me chamo Lilian Galvão, eu sou uma psicóloga brasileira, mestra em gestão de organizações aprendentes pela Universidade Federal da Paraíba, doutoranda em estudos africanos pelo ISCTE de Lisboa. Atualmente resido em Bissau, capital da Guiné-Bissau, na África. Trabalho lá com desenvolvimento inclusivo, com empoderamento de pessoas e de comunidades para uma vida melhor, para um mundo melhor, para um mundo mais justo. E é essa minha vertente. Mas eu estou aqui hoje a convite do CIASP, através da minha querida guru acadêmica, professora Windes Brazão Ferreira, que foi minha orientadora do mestrado, a melhor que eu tive até hoje, que junto com a senhora Michele e a dona Rosinha, que são as responsáveis do CIASP e desse maravilhoso evento, convidaram a mim e a minha querida amiga, colega, irmã de alma, Mariana Mato, que vai falar com os senhores e com as senhoras logo mais. Mas eu vou contar um pouquinho, então, por que nós chegamos aqui neste bonito seminário. Em 2004, junto com a minha parceira de trabalho, Fernanda Aguilar de Sodelli, uma psicóloga que reside na cidade de São Paulo, nós criamos o Projeto PIPA. O Projeto PIPA é um projeto de referência no Brasil e em alguns outros países que tem por objetivo trabalhar a questão da sexualidade e dos direitos sexuais e reprodutivos e de escolha amorosa das pessoas com deficiência. O Projeto PIPA, então, ele nasce em 2004, há 17 anos, né? Então ele já é um adolescente, e na cidade de São Paulo e na área metropolitana de São Paulo, quando nós mapeamos cerca de 60 organizações não governamentais que trabalham com pessoas com deficiência e perguntamos a elas o que era necessário para o trabalho com esse tema da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos dos jovens, dos meninos e das meninas com deficiência. Essas organizações nos responderam, nem todas elas, então, naquela altura havia bastante resistência, mas as que nos responderam, elas disseram o seguinte: olha, Fernanda e Lilian,
Nós não sabemos como fazer esse trabalho. Nós até queremos, realmente existe necessidade. As meninas são mais vulneráveis, aquelas que têm deficiência, são mais vulneráveis em relação ao abuso sexual, as meninas e os meninos são vulneráveis em relação à gravidez que acontece, né, inesperada, nada programada e que aparece sobretudo nas periferias das cidades, quando aparecem as meninas grávidas e não sabe de onde veio aquilo. Então, sim, é necessário. Nós não sabemos como lidar com uma masturbação, com a educação menstrual. Nós não sabemos lidar com isso. Não temos materiais para e também não sabemos como aplicar esse tema em conversas, em um trabalho psicoeducativo. Então, nós tomamos esses dados e levamos para a Unesco do Brasil, que nos apoiou com um aporte financeiro para nós experimentarmos um projeto piloto. E esse projeto piloto, chamado Pipas no Ar, ele virou um documentário que vocês vão poder acessar através do link que nós vamos disponibilizar aqui. Ele foi documentado e realizado na Associação Carpe Diem. Carpe Diem é uma associação que atuou em São Paulo, na cidade de São Paulo, por muitos anos, fundada pela Glória Moreira Salles, pelo Rogério Amato, que são os pais da Mariana Amato. Essa associação realmente ela contribuiu imensamente com os jovens com deficiências intelectuais, e os adolescentes e os adultos, sobretudo do ponto de vista do empoderamento, da autonomia. Carpe Diem era uma associação que saiu à frente, muito vanguardista, com relação ao emprego apoiado, inclusão do mundo do trabalho. E naquela altura o Carpe Diem participou da nossa pesquisa. E quando foi o momento de empreender o projeto piloto, nós visitamos 3 organizações que tinham participado da entrevista, dessa recolha dos dados, né? Que nós precisávamos confrontar esses dados mesmo e tornar viável alguma experiência. E naquela ocasião, as 3 organizações aí visitadas e entrevistadas para o piloto, a Associação Carpe Diem se mostrou mais receptiva, mais aberta. Foi um trabalho apenas mesmo de parceria e sinergia, o Carpe Diem não teve que pagar nada, nós tínhamos apoio material da Unesco do Brasil, a quem nós agradecemos até hoje, porque acreditou num tema muito ousado para aquela época, né? Uma temática muito inovadora, vamos dizer assim. Não era qualquer um que tinha coragem de falar sobre isso, e as 2 profissionais, a Fernanda e eu, também éramos tidas um pouquinho como ousadas, mas a Associação Carpe Diem, por já ter também um espírito bastante inventivo, inovador, abriu as portas e lá nós chegamos e aplicamos esse trabalho. Foram 12 oficinas psicoeducativas com jovens e adultos e 3 oficinas com as famílias e os profissionais, tematizando namoro, corpo, conhecimento de si mesma, gestão emocional, educação menstrual, puberdade, adolescência, namoro, abuso sexual, toque abusivo, toque afetivo, como diferenciar, ou seja, uma gama de temas bastante importantes para tratar, sobretudo, a vulnerabilidade que as pessoas com deficiência intelectual, infelizmente, elas enfrentam, não é? Então, desde já eu deixo um convite a todas as organizações que trabalham com pessoas com deficiências, se ainda não fazem esse trabalho de educação e sexualidade, educação preventiva, saúde e educação, que iniciem, né? Que se abram para trabalhar e tratar desses temas, porque é altamente importante. É só assim que nós vamos conseguir reduzir vulnerabilidade e realmente garantir os direitos humanos, porque sexualidade, afeto, compõem o escopo dos direitos humanos. Bom, dando seguimento, então, a essa fala, é com muita alegria que eu quero apresentar a vocês
essa minha amiga é uma mulher com deficiência intelectual. Ela tem 42 anos de idade, ela tem a minha idade. Nós somos colegas de ano de nascimento. E é uma pessoa, assim, com quem eu tenho aprendido muito ao longo desses 16 anos. Nossa relação nasceu na Carpe Diem. Ela participou do projeto PIPA, do projeto piloto, e essa nossa relação profissional, ela nasceu muito sólida, e do profissional nós ampliamos para uma relação de amizade, de afeto, de fraternidade, de espiritualidade. Então, eu quero apresentar às senhoras e aos senhores Mariana Mato. Olá, Mari! Olá, Lili! Tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda a esse evento lindo do CIASP. Conta quem é você, Mariana. Tá bom. Eu sou Mariana Amato e hoje tenho 42 anos. E hoje eu moro com meus pais. E depois tem a minha irmã, que nós somos vizinhas, no mesmo prédio, mas esse é separado. Depois tem o Mário, né? Depois tenho a minha cunhada, que é a Gabi, né? E hoje sou madrinha do Bento, né? E eu também tenho dois sobrinhos que tenho o Léo, que eu tenho o Léo e o Matheus. E eu tenho o meu pai, que é o Rogério, que é administrador de empresa. Depois tenho a minha mãe, a Glória, que ela já foi presidente do Capedinho. E depois tem o Mário, que o Mário ele é administrador de empresa, né? Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você nasceu numa família bastante organizada, socialmente, economicamente, em São Paulo. Você teve essa boa sorte e de ter uma família muito afetuosa, né? Acabou de contar que tem 2 irmãos, 3 sobrinhos. Sua mãe fundou, junto com seu pai, a Associação Carpe Diem. E conta um pouco para a gente sobre a tua caminhada escolar. O que você pode contar um pouquinho por onde você passou, as escolas? Conta para o pessoal aqui do CIASP. Tá bom. Então, que assim, antes eu estudava na BMQ, que era uma escola, né, da Zona Cáfaro, né? Então, eu fui auxiliar. Eu já era criança ainda. Eu já tinha 9 anos, né? Eu já tinha 9 anos de idade. E aí, estudava lá com ela, né? Então, o que mais? E aí também, depois, eu trabalhava também nessa escola, né? Eu já era auxiliar de professora. E depois, isso mais tarde, um pouquinho, você se tornou auxiliar. Isso. Então, eu trabalhava com as crianças do BMQ, né? Então, fui auxiliar, né? Então, eu já era criança, eu brincava na areia, eu brincava de boneca, de carrinho, eu era tão sapeca. Ai, que delícia! Eu aprontava muito. Ai, que bom! E além do Bem Me Quer, por onde mais você passou como uma estudante? Você passou como pela estudante? PAI? Então, eu estudava na PAI também, né? Na PAI, na PAI Central. E daí eu fui fazer, daí fui conhecendo a empresa da PAI, que era uma escola. Eu estudava com meus amigos, né? Porque teve, eu fui para classe,
né? Depois teve intervalo, né? Eu jogava bola com as outras pessoas, né? E eu já tinha convivência com meus amigos, né? Eu conversava muito com eles. Bacana. Depois da PAI, você também passou pela DID, pela Carpe Diem também? Da Conta DID, um pouquinho. Da DID, tá bom. Que assim, da DID, CAD, que é assim, ele também ele era uma escola. Até hoje ele é uma escola, né? E isso, que tem as pessoas com deficiência intelectual e com síndrome de Down. Então, eu estudava lá no CAD, que era a DID, né? Eu juntava, eu queria ter mais conviver com as outras pessoas, né? E não foi fácil, né? Eu fui aprendendo e cada vez mais, né? Para a gente estar junto, a gente pode conversar junto, né? Porque a gente teve várias atividades que fazia. Tá, então, e como é que era a tua experiência na Carpe Diem? O que você fazia na Carpe Diem? Tá bom. No CAP, eu estudava no CAP porque lá tem astral para cima, tem ânimo, né? Então, tem que alegrar essas pessoas, porque as pessoas vão chegando, você conversa, bate papo, você pode convidar um amigo que tenha autonomia, né? Ele saía comigo para a rua, a gente toma café junto, né? Eu fui trocando algumas ideias, eu tive propostas, né? Então, nessa ONG foi assim, para ter preparo para colocar as pessoas nas empresas. No mundo do trabalho. Então, Mari, você trouxe aqui para nós, com essa sua experiência educacional, escolar, né? Seja escola mais formal, ou seja, o espaço das organizações não governamentais que tem fundamental importância no desenvolvimento das pessoas, das crianças, dos jovens, você trouxe algo muito importante para nós refletirmos, que é a questão das oportunidades, né? A pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, ela tem que estar junto, conviver, ter oportunidade também para aprender, para se relacionar. Você falou da oportunidade de fazer esporte, de estar com amigos, de aprender, de se relacionar, de tomar o cafezinho, não é? De convivência. Isso. Tudo isso são oportunidades. Eu lembrei mais uma coisa também, que assim, lá no CAP, Lili, e que assim, eu também fui auxiliar da Bia Rocha, né? Porque ajudava essas pessoas da tarde, né? E eu trabalhava junto com a Bia Rocha. Porque ela que fez proposta para mim. Então fui como auxiliar da Bia. Então, olha... Eu orientava essa pessoa que tem dificuldade, não consegue ler, não consegue escrever. Então, precisa ter mais suporte, e também acompanhamento. Eu acho que isso, Má, excelente. E isso é um traço da sua personalidade que precisa ficar marcado aqui também nesse nosso encontro hoje, essa capacidade que você tem, genuína mesmo, de ajudar, né, de colaborar. Então, você Sim. fala que foi na BemTV também uma auxiliar das crianças pequenas, um apoio, né, um SOS, né, uma pessoa que ajudou também na Carpe Diem, acompanhou uma profissional, dando apoio aos outros jovens, aos outros meninos e meninas, para melhorar a aquisição da leitura, da escrita, não é isso? Coisas que você sabe escrever muito bem. A gente que te conhece sabe que você tem cadernos e cadernos, você escreve muito bem, você faz seus diários,
você faz seus registros. Então, isso é muito importante, é um traço marcante do seu jeito de ser, colaborativo, não é? Empática, essa capacidade que você tem de se sensibilizar, de se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito interessante, é um traço marcante que merece ser registrado. Queria dar mais um salto com você, Má, e falar um pouco do seu universo de trabalho, pode ser? Você trabalhou em vários lugares. É verdade que você trabalhou num banco, você trabalhou em loja, você trabalhou numa ONG. Conta um pouco para a gente. Tá bom. Então, eu trabalhava na BMQ, primeiro, porque eu já fui auxiliar de professora, né? Porque eu fui ajudando a professora, que ela chamava Priscila, né? Na classe, né? Na classe, no recreio, né? Eu dava lanche para eles, né? Porque eles têm o horário de lanche da tarde, né? Então eu fui dar esse apoio, né? Eu brincava na areia com Ana Luísa, né? Da Malã. Eu fiquei brincando com ela, de fazer castelo junto, né? Então, mas quando bate o sinal, né? É porque é a hora do lanche deles, né? Então, eu te cantava, né? Eu te cantava, lanchinho, meu lanchinho, né? Eu acompanhava eles até o banheiro, né? Para eles lá lavar a mão, né? Para ter higiênico pessoal deles. E aí eu entrava na sala de classe, era uma classe, e eu ajudava a dar o lanche para eles. E depois eles tiveram atividade, né? Eles tiveram atividade com o desenho, massinha, né? Que isso fosse dinâmica mesmo, né? E aí, e quando bate o sinal, porque já estava acabando já, ambiente, né, de trabalho, né? Então, mas quando bate o sinal, porque os alunos vão embora, eles vão embora para a casa deles. E eu colocava o casaco neles, né? Porque lá fora estava frio, E daí a professora levava eles de saída, já era saída, não sei que horas que foi. Assim foi. Então, eu não recebia nada. Não recebia nada. Era um trabalho voluntário. É. Certo. Então, olha que interessante que você também traz enquanto experiência e fica algo marcante também para os pais, para as mães que estão aqui nesse evento do CIASP, acompanhar a sua trajetória de vida, Mariana. Você viveu experiências para adquirir aprendizagem. Ninguém nasce sabendo. Sim. Quer tenhamos deficiência ou não, ninguém nasce sabendo nada. Então, é preciso viver experiências para aprender a ser, a se relacionar, a se desenvolver. E você trouxe a narrativa de tudo que você fazia como uma profissional voluntária, né? Um apoio que você deu à organização, à Escola Bem Me Quer. Muito interessante, né? E uma experiência de cuidar das pessoas, de cuidar das crianças pequenas. E depois a Bem Me Quer, para onde você foi? Qual foi o seu segundo ambiente de trabalho? Então, depois eu fui para o Frades, porque o Frades, ele era restaurante. Né? Eu já era bancer. Eu só era bancer, que servia a mesa, né? Eu retirava a mesa, eu tive que repor a mesa, né? Eu dobrava os guardanapos, né? Eu tive que deixar tudo pronto para receber as pessoas à noite, porque tem segundo turno, né? Porque eles têm escalas,
eles têm escala. Eu não trabalho de noite, eu trabalho durante o dia. Então, eu já deixo a mesa arrumada, eu colocava jogo americana, né? Certo. Mari, pergunta: qual idade você tinha quando quando trabalhou na Bem TV? Desculpa, na Bem Me Quer. A minha filha, bem me quer, acho que eu já tinha aos 9 anos atrás. Você tinha, não, 9 anos atrás, então 42 menos 9, certo? Certo, Você tinha o quê? Uns 30 anos de idade. isso. E na lanchonete, quantos anos Então, você tinha? Você lembra? olha, eu já ia fazer 15, Você né? estava adolescente, tá bom. Ok. E depois da lanchonete, qual foi o seu ambiente de trabalho? Foi Palmares. E o Palmares, ele era uma escola, né? Uma escola, né? E hoje, mas só que hoje existe Palmares porque é uma escola, né? Porque eles trabalhavam com as crianças, né? Porque lá tem biblioteca, eles podem ler o livro, eles podem estudar lá, né? E o que você Então, fazia lá? eu ajudava, eu ajudava a limpar os livros, arrumar estante, Ah, era né? na biblioteca o seu Isso, trabalho. e aí eu colocava os livros em ordem alfabética, né? Eu fazia isso antes. E aí também, não é só isso. E eu também, como fui eu já fui promovida, né? Eu subi pouco dedicado, né? E aí depois eu fui para almoxarifado. E eu não podia sair de lá por nada nesse mundo. Eu ia usar banheiro, eu não podia usar banheiro. Eu não podia nem usar banheiro, usar Nossa, banheiro. Mari. Eu não podia nem conversar, eu não podia nem conversar com outras pessoas. Então, eu só fiquei fechada lá dentro. Então foi excluída. Então foi excluída lá dentro. Poxa, o que Então, e é aí o que isso? aconteceu? Você resolveu sair de lá? Então, eu saí de lá, e eu E saí foi de lá por para conta onde? disso. E foi para onde? E depois que eu fui para o Banco Real, porque do Banco Real eu já estava com 4 anos de Banco Real, uma Ah, vida. você trabalhou 4 anos no Banco Real. Foi. Ok. E o que você E, fazia lá? então eu já era contratada, eu recebia o meu salário, lógico. Eu abria biblioteca, eu chegava às 8 da manhã, eu já fui ligando os computadores, colocava as senhas, né? Eu tive que repor as balas, né? Lá na frente para receber as pessoas, eu atendia o telefone, né? Eu abria o malote, essas coisas. E quando chegam os materiais, eu já vou tirando. Eu já vou tirando porque é para baixar, é para poder baixar os materiais, né? E depois do Banco Real, para onde você foi? E aí, de repente, eu já estava Tchararã. mistério, entre aspas. Eu já morava de uma pessoa. Não, mas espera aí, o que aconteceu que Não, tá, eu vou você foi explicar. morar em João Pessoa? Em Lucena, Então, na verdade. O que aconteceu que você foi morar em Lucena, litoral norte da Paraíba? sim, então, eu fui conversando com minha família, eu fui completamente. Antes disso, eu tive que despedir do pessoal do banco. E aí, depois, e surgiu na minha cabeça, né, na minha cabeça. Eu chegava aqui na minha casa, eu fui conversando, mãe, eu já queria morar em uma pessoa. Eu já ia morar em uma pessoa, como com a Lili,
porque eu já queria fazer a minha experiência. Então, de poder trabalhar na ONG ajudando as crianças carentes. Era isso. E aí também eu também conversava com uma mãe da Vitória, para ela ter a autonomia dela. Então, eu fui conversando até essas coisas. Bebe um golinho de água aí, eu vou fazer uma ponte disso tudo que você trouxe tão importante para nós. Então, a vida da Mariana é marcada por desafios, né? Por aventuras, vamos dizer assim. Então, uma família que também acredita muito no potencial da pessoa com deficiência intelectual, uma família que acredita, uma família que aposta, uma família que busca as organizações não governamentais. Ela citou aqui, por exemplo, a PAI, ela citou a DIDI, ela citou a Associação Carpe Diem, organizações nas quais você não tem que pagar, né, dinheiro. Então, organizações não governamentais que são apoios, que são ferramentas maravilhosas para o desenvolvimento da pessoa humana. Essa família que aposta, essa família que busca, essa família também que, claro, tem aportes materiais, financeiros, para dar outras estruturas, obviamente, mas mesmo se não tivesse aportes financeiros, mas se for uma família que acredita, existem meios para que qualquer pessoa possa ir se desenvolvendo e crescendo, não é, Mariana? Eu acho que você Sim. É prova disso, de envolvida em muitos projetos sempre, em muitas ONGs. Isso é muito interessante na tua história de vida. E aí também, eu também fazia as aventuras. Segura a ideia das aventuras, eu já vou te passar para as aventuras, que eu sei que é a parte que você quer mesmo contar. Mas já vou te dar a palavra de novo. Mariana, você narrou muito bem suas experiências de trabalho, experiências profissionais, de escola também, e imagino que também no meio disso tudo você tenha vivido as experiências afetivas, namoros, relacionamentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. E te pergunto, né, como é que essas experiências todas de escola e de mundo do trabalho, elas despertaram em você autonomia, empoderamento. Essas experiências, você acredita que elas tenham gerado mais maturidade na sua vida? Sim, Conta muito. um pouco para a gente. Então, eu tinha maturidade, né, para mim mesma. Eu tenho que pensar em mim mesma. Por quê? Porque assim, eu já convivi de um monte de lugares, eu já fiz a minha experiência, né? Não é só a experiência, é para todos os lugares. Isso não importa, o que importa é ser feliz. Eu sou feliz. Linda. Feliz e faz as pessoas muito felizes. Astral para cima, né? E colocar essas pessoas dia a dia, abrindo novos horizontes. Mariana, falando sobre novos horizontes, a sua experiência na Paraíba, que eu acompanhei de perto, porque você morou lá 9 meses comigo, eu sei. Você fazia gestão do seu dinheiro, pagava suas contas, tinha umas aventuras, não é, lá, que você vai contar já. Sobre aventuras. Muitas aventuras. Teve algo muito interessante que vale mencionar aqui nesse evento do CIASP. A Mariana viveu em Lucena, litoral norte da Paraíba, circulou muito também em João Pessoa, na capital, nos espaços da Universidade Federal da Paraíba, em congressos, em eventos, em outras ONGs, mas lá em Lucena, conosco, ela trabalhou na ONG Apoichá, vou deixar um link aqui também para quem quiser conhecer, que é uma organização muito interessante, que existe há 20 anos e resiste,
existe e resiste, porque ser organização não governamental no Brasil não é muito fácil, e a Poitiá está lá no litoral norte da Paraíba fazendo um trabalho muito interessante, em sistema de alta complexidade, de abrigo e de oficinas socioeducativas e culturais, em horário oposto ao escolar. Mariana trabalhou como voluntária na Poitiá durante 9 meses. Ela mencionou que conversava muito com a mãe da Vitória. Vitória é uma menina, também com síndrome de Down, naquela época tinha 5 aninhos de idade, e uma menina numa situação socioeconômica menos favorecida, num contexto cultural e educativo também mais vulnerável, onde as famílias, né, a própria família e as outras pessoas da comunidade nem sempre acreditavam no potencial da pessoa com deficiência, certo? E chega a Mariana Mato para viver em Lucena 9 meses, né? Com esse jeito de ser, esse jeito de se relacionar, se aventurando num mototáxi. Não é, Mariana? Exatamente. Então, eu já fiz as minhas aventuras, eu pegava esse mototáxi, né? Depois, nunca vou esquecer disso, que te pegava a balsa, né? Te pegava a balsa, te tinha que saber o horário que sai a balsa, né? E eu pagava, e aí eu estava partindo. Isso, porque Lucena fica no litoral norte, para acessar João Pessoa dá para ir pela estrada, mas também tem uma travessia por um braço de mar, que se torna mais rápido. Então, a Mariana também circulou muito nessa balsa, andava de mototáxi e se relacionava com as pessoas. Uma delas foi a mãe da Vitória. E o que aconteceu, Mariana, com a mãe, na tua relação com a mãe da Vitória? Vitória é uma menina com síndrome de Down. Conta para o pessoal. Então, eu me senti tão bem de falar para essa mãe, porque é para ela ter autonomia também, né? Para ela sair um pouco de casa, né? Para ela poder sair um pouquinho, né? Não é só ficar dentro de casa. Se ela ficar muito dentro de casa, ela não vai aprender nunca. Então, ela tem que aprender a avançar, ela tem que ter, ela tem que ter, a meta dela, tem que ter uma meta para ela e desafios. Então, eu só conversei com essa mãe, para ela ter a autonomia dela, dia a dia, que ela faz dia a dia, essas coisas. Exato. E, além disso, né, Mari, palestrou muito pelas organizações, pelas universidades, deu muitos depoimentos da sua vida, do teu protagonismo, da sua autonomia, de ser uma jovem mulher naquela altura, né? Hoje já é uma mulher total, mas estamos falando de 12 anos, né? Jovem, né? 30 anos, cheio de vida e de astral para cima, como você diz. Então, você trouxe uma grande contribuição para uma comunidade que não sabia do potencial da pessoa com deficiência. Então, eu quero aqui também, mais uma vez, te agradecer publicamente pela contribuição que você levou à comunidade paraibana, com o seu exemplo de vida, com a sua garra, com a sua história, com a sua presença de espírito. Então, muito obrigada por isso. Tá certo. E aí, para te encerrar, que assim, eu lembrei mais uma coisa, que assim, que eu me lembro que você fazia os trabalhos espirituais. Eu já estava com você sabe disso, né? Isso. Então, eu fiz esse trabalho espiritual com a escola Lili, né? Porque de todo sábado assim, sábado não, ela fez mutirão lá no Apochá, né? Porque teve os trabalhos espirituais e eu quero deixar essa mensagem para todos, né? Se quiser conhecer a Apochá, é só vocês entrarem em contato com a Escola Lili e sentir vontade que nós estamos aqui para isso.
Isso, lindo demais. E também falando dos trabalhos espirituais, não é, Mariana? Você aprendeu também na Poichá mais sobre massagem, mais É, sobre terapias integrativas, você foi iniciada no Reiki, então foi. Mariana é uma reikiana, então é uma pessoa também que é uma terapeuta, né? Isso Então mesmo. ela tem um monte de talentos, além de ser uma grande comunicadora, uma excelente palestrante. E dizer a todos e todas que nos acompanham aqui, Mariana, tem um chavão hoje que diz assim: representatividade importa, não é? Isso, Importa mesmo, né? Então, eu sei. dizer a todos e todas, né, que as pessoas com deficiência elas têm que estar em todos os lugares. Sim, E o céu é o limite. O céu é o é, limite por quê? Porque assim como a pipa que colore um céu celeste, nós temos que viver a vida com esse entusiasmo diante sim, de tantos desafios, né? Um tempo desafiador para nós todas, mas viver com esse entusiasmo, essa alegria e mostrando a cara e colocando a voz para ser ouvida, não é, Mariana? isso. Colocando, E estampando o quebrando, seu rosto. isso. E quebrando preconceito. É isso que é o mais importante do mundo. Eu Mariana, agradeço, CESP, né? Eu agradeço a Michele, a Rosinha, né? De ter oportunidade, né? Que abriram as portas, né? Para mim, de estar fazendo essa entrevista. Eu agradeço o convite e que isso foi uma troca de experiência que já eu convivi. E muito obrigada a todos. e qual a mensagem para as famílias e para os profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência intelectual? Tá bom, para que trabalha para que trabalha com as pessoas com deficiência intelectual, vocês têm que dar é prazer de poder ajudar essas pessoas que precisam, né? Porque a gente trabalha com inclusão e diversidade, inclusão que faz a gente acreditar, abrindo desafios, os talentos. Então, vamos conviver com isso. E chegamos lá. Ok. Então, muito obrigada, Mariana, por esse encontro. Dizer que eu te amo e sou grata pela sua participação. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Lilian. Obrigado, Mariana. E aproveitando também para agradecer a todos que acompanharam esse primeiro dia de palestras. Estamos encerrando por hoje. Lembrando que teremos mais um dia de palestras amanhã, que começará às 19 horas também. Contamos com a presença de todos, né? Todos que participaram hoje, queremos que participem amanhã também. Então, muito obrigado e boa noite a todos.